Tudo sobre Bolsa de Valores. Eu sei que você tem interesse em investir na Bolsa, você quer começar, só que você não sabe exatamente como tudo funciona. Por isso que eu decidi fazer um guia básico, um tutorial completo ensinando como funciona a Bolsa de Valores, como investir na Bolsa de Valores, por que investir na Bolsa de Valores, será que faz sentido? Além disso, será que é seguro investir na Bolsa de Valores? O que garante a segurança do investimento na Bolsa? Quais são as formas de investir na Bolsa? Quais os melhores investimentos para você investir? Quais as formas, tem bem mais de uma forma, de lucrar com cada um desses investimentos? Você pode com o mesmo investimento lucrar de 4 formas diferentes, por exemplo. Tudo isso é que eu explico nesse vídeo profundo para você que quer de uma vez por todas, de forma definitiva, entender tudo sobre a Bolsa de Valores, para você também começar a ter os seus primeiros lucros, a ter os seus primeiros resultados. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou especialista em investimentos e eu ensino pessoas comuns a conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, a conseguirem se transformar em investidores sempre em alta. Hoje temos mais de 3 mil investidores sempre em alta espalhados em 17 países e você pode ser mais um deles. Vamos aprofundar no tema do nosso vídeo de hoje. Só um pedido rápido antes do vídeo começar. Se você já me acompanha por aqui, e só se você já me acompanha por aqui e sabe que o nosso trabalho é profundo, a gente explica, não economiza em conteúdo, toque embaixo em gostei, nesse botãozinho do gostei, porque assim você ajuda a mim e minha equipe a gente continuar motivado, gerando conteúdo para você, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. O seu like faz com que o nosso trabalho chegue para mais gente, assim a gente consegue ajudar mais pessoas. Então se você já conhece meu trabalho, toque embaixo em gostei. Se você ainda não conhece, assiste o vídeo e toma a sua decisão no final. Uma forma de você retribuir tudo que a gente vai passar para você agora. Agora sim, vamos lá. Investir somente em renda fixa é você viajar com o freio de mão puxado. Imagina você está numa viagem, está viajando, só que o freio de mão está puxado, você está numa velocidade muito aquém do que você poderia estar. Ou seja, leva muito mais tempo para você alcançar os seus objetivos, porque você não investe por dinheiro, você investe porque você tem algum objetivo em mente, algo que você quer realizar, alguma coisa que você quer chegar lá. Se você fica só na renda fixa, essa jornada é muito mais morosa, é muito mais longa. Se você investir na bolsa da forma certa, você vai estar pegando um ótimo atalho para você alavancar o seu patrimônio mais rápido. Só que talvez você ainda não saiba é como realmente funciona a Bolsa de Valores, é como realmente se pode ganhar dinheiro na Bolsa, de forma séria, sem esse monte de mentira que você deve ver por aí por meio de alguns anúncios. E é por isso, por não ter esse entendimento completo de como que funciona todo o processo, qual é o caminho das pedras, quais são as armadilhas que você não pode cair, por causa disso que muita gente entra em pirâmide, não tem conhecimento do funcionamento, de como tudo está estruturado. Outras pessoas contratam plataformas e vêm me pedir, Vinícius, me ensina a mexer na plataforma tal, me ensina isso aqui, sendo que as pessoas nem precisam. Outras pessoas acham que investir na bolsa é a mesma coisa que investir em ações ou investir em ações e fundos imobiliários, quando na verdade você tem um grande custo de oportunidade quando você investe só nesses investimentos. A gente vai tratar sobre isso, tá? E é justamente por essas questões que 95% das pessoas que investem na bolsa perdem dinheiro. Simplesmente isso. Dado, comprovado. E eu não quero que você faça parte dessa estatística. Nem que você faça parte da estatística daquelas pessoas que se apequenam, que acham que, poxa, investir na bolsa é demais para elas precisam de um gestor profissional e aí investem por meio de fundos de investimento e abrem mão de 90% da sua rentabilidade com o passar do tempo. Porque a maior parte do lucro, quando você investe no fundo de investimento, fica para o gestor e não para você. Já tem outros vídeos que eu comprovo isso, que eu mostro estudos que evidenciam exatamente isso. 90% da rentabilidade sobre o seu dinheiro fica para a gestão, só 10% fica para você, por meio da cobrança de taxinhas que você ignora, que parecem pequenas, só que é muito complicado. Você paga mais taxa, você paga mais imposto e tudo mais. Então, uma coisa é fato, e você vai entender porque eu também vou te explicar isso. Você tem a necessidade de investir na Bolsa de Valores. Você tem a necessidade de investir na Bolsa de Valores. Não é uma opção apenas, mas você tem essa necessidade. Talvez você ainda não saiba, mas é justamente para você alavancar, para você acelerar na sua jornada de multiplicação de patrimônio. De início, deixa eu te explicar a parte principal da nossa conversa aqui, que vai ser a base. Não seria o principal, mas seria a base de tudo. O que é a Bolsa de Valores? Muitas vezes você que está querendo começar a investir na Bolsa, que ouviu falar sobre a Bolsa de Valores, que ouviu que essa é uma oportunidade incrível, um momento incrível e realmente é um momento incrível de investimento, como em todos os momentos que a renda fixa está rendendo mais, é um momento surreal para a Bolsa de Valores. Olha o que aconteceu, por exemplo,
Lá em 2016, quando a nossa taxa de juros estava extremamente elevada, o que aconteceu com a Bolsa depois? Disparou, né? Mas o que acontece? O que é a Bolsa de Valores? Não é jogatina, não é cassino, não é um local especulativo, não é um ambiente controlado por magnatas e você é uma sardinha e no meio dos tubarões. Não. Bolsa de Valores é uma saída. Decora isso. A Bolsa de Valores é uma saída, uma solução para duas pessoas, dois grupos de pessoas. Primeiro, para mega empresários conseguirem diminuir o risco dos seus investimentos e para pessoas com muito pouco recurso, muito pouco dinheiro, poderem se tornar sócias dos maiores empresários do planeta Terra. Isso é a Bolsa de Valores. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma explicação com esse teor, com esse foco, mas é assim que surgiu a Bolsa, né? A Bolsa de Valores surgiu séculos atrás, não é algo que tem uma década, não é algo que tem um século, séculos atrás. E por que surgiu a Bolsa de Valores? Existiam empresários com um patrimônio extremamente elevado, com empresas gigantescas e querendo ou não, sempre que você está concentrado em uma atividade só, em uma coisa só, todo o seu patrimônio ali, o empresário todo santo dia ele corre o risco de quebrar, de falir, seja por uma ação judicial, seja por conta de uma multa, seja por conta da mudança do comportamento dos consumidores, todo dia o empresário ele corre o risco de falir. Tá? E aí o que acontece? Quando você está muito concentrado, você precisa diversificar os seus recursos, você precisa diversificar o seu patrimônio para que você tenha mais segurança daquele seu patrimônio pessoal. Só que quando você pega séculos atrás, você vê que os grandes empresários, o que acontecia? Eles tinham bilhões na mão, tá? O equivalente hoje a bilhões na mão, só que eles eram muito poucos, eles não tinham para quem vender uma parte das suas empresas. Imagina uma empresa que vale 10 bilhões de reais, tá? Se essa empresa quiser vender 10% dela para outra pessoa, ou melhor, se os donos dessa empresa quiserem vender 10% dela para outras pessoas, você precisa encontrar pessoas que estejam com vontade, aptas a investir 1 bilhão de reais em uma empresa só. Quantas pessoas no planeta têm 1 bilhão de reais ou 1 bilhão de dólares, seja lá a moeda que você quer usar, para investir em uma empresa só? Não é o patrimônio, ninguém vai pegar o seu patrimônio total e comprar de uma empresa só, né? Quem que vai ter 1 bilhão para diversificar em uma empresa? É muito pouca gente. Então, começou a se pensar e se estruturar uma forma que possibilitasse que esses mega empresários vendessem uma parte das suas empresas para uma grande quantidade de pessoas com pouco dinheiro, porque essa seria a única forma deles conseguirem vender um pedaço da sua empresa para eles pegarem uma parte desse patrimônio e investirem em outra coisa e diversificarem os seus investimentos. Porque senão eles estariam concentrados somente naquela empresa e correndo um alto risco de quebrar, já que todo o patrimônio está investido em uma coisa só. E aí o que acontece? Eles tiveram a ideia de criar um local, um ambiente de negociação entre pessoas, certo? Que pessoas? Entre mega empresários e entre pessoas comuns, que tem lá 100 reais, 1.000 reais, 500 reais, 10 mil reais, 100 mil reais, para cima não tem limite, né? Mas que tem pouco dinheiro para investir. E a Bolsa de Valores é justamente esse local onde mega empresários encontram investidores e vendem uma parte das suas empresas para milhões de investidores. E cada investidor coloca muito pouco dinheiro ali, certo? Comparado com o patrimônio da empresa, se você é alguém que tem perto de 1 bilhão, é outra história. Mas se você vai investir 50 mil reais em uma empresa, é pouco dinheiro equivalente ao total. Então, o empresário ele vende uma parte da empresa para milhões de pessoas. E aí, qual é a grande vantagem para esses milhões de pessoas? Poxa, a gente é esse pessoal aqui. A gente pode se tornar sócio das maiores empresas que existem no planeta Terra. Você pode se tornar sócio e ser mais um dono da Apple, da Microsoft, da Alphabet, que é a holding que controla o Google. Você pode se tornar sócio do Banco do Brasil, do Itaú, de várias das empresas mais comprovadas, que têm mais resultados, que têm lucros bilionários. Né? E aí qual é a sua vantagem? Bom, a sua primeira vantagem é que você vai ser dono, mais um sócio dessas empresas e posteriormente você também pode vender a sua participação nessa empresa por um valor talvez mais elevado do que é hoje. Então você pode, por exemplo, comprar uma ação do Itaú por cerca de 30 reais hoje e talvez daqui a alguns anos vender por 100 reais. Por quê? Porque o Itaú aumentou muito os seus lucros e por isso o Itaú vale mais. O valor de algo, quando a gente trata de investimentos, em geral, o valor de algo
é equivalente à capacidade da geração de lucro daquele algo. Né? Imagina na sua vida como quando você compara um vendedor. Imagine que você é um empresário e você tem vendedores na sua empresa. Quanto que cada vendedor tem que receber? Ele tem que receber equivalente ao lucro que ele gera para a empresa. Como que deve ser estabelecido o salário de um funcionário em uma empresa? Deve ser, não é um valor fixo, né? Mas deve ser equivalente ao quanto esse funcionário gera de lucro para a empresa. Ou seja, quanto mais lucro você gera, maior tem que ser a sua remuneração. Se você tiver uma remuneração acima do valor que você gera para a empresa, essa empresa vai quebrar. E aí não adianta você receber um salário alto, você vai ficar desempregado daqui a pouco. Ou seja, o investimento ele tem como valor justamente o equivalente ao lucro que ele gera. Se ele consegue aumentar o seu lucro, cada vez essa empresa tem que valer mais. Mas essa não é a única forma. Existem várias formas. Várias formas de você conseguir ganhar dinheiro com o mesmo ativo. Vamos entrar aqui numa esfera mais simples e a gente conversar sobre as ações. Né? Então, digamos que foi lá, o Itaú vendeu uma parte da sua empresa, certo? Por meio da Bolsa de Valores para milhares de investidores. E aí digamos que o Itaú vendeu 10% da empresa e aí milhares de pessoas compraram ações por R$30 cada ação. Aí o que acontece? Primeiro, a primeira forma de você lucrar investindo em ações, que é o principal tipo de investimento que existe na Bolsa, né? É por meio da obtenção dessa propriedade que você tem, você é dono de uma parte da empresa, então você é sócio, está registrado lá no seu próprio CPF, depois você vai ver como fazer isso, as maneiras de como fazer isso, mas você tem esse bem que você pode vender posteriormente, essa é uma forma, tá? Possível. Outra forma, além de ter esse potencial ganho de capital, o que é um ganho de capital? É você comprar algo por um valor e posteriormente vender por um valor superior. Comprar R$100 e daqui a alguns anos vender a R$100, por exemplo. Você teve um lucro aqui de 200, mais de 200%. E aí o que acontece? Você também, durante esse caminho, você não precisa esperar para você ganhar algum dinheiro lá quando você for vender essa ação. Mas durante o caminho você também tem ganho de renda. Como que é esse ganho de renda? O que acontece? Concorda comigo que quando você compra ações de uma empresa, você se torna mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Então você é dono daquela empresa. Você não vai ser uma pessoa, uma vez eu vi um caso, uma pessoa que foi lá e comprou 100 ações de uma empresa e foi lá numa loja e querer bater boca porque ele também era dono da empresa. Não, gente, para lá. Você é um acionista minoritário, então você não comanda na empresa, você só investe. Você está com dinheiro lá, investido, você comprou uma parte e você vai receber parte dos lucros da empresa. Esse é o tal do ganho de renda. Então, nessa jornada de você comprar ação e posteriormente talvez você vender a ação, você tem um ganho de renda. O que é esse ganho de renda? É parte dos lucros que a empresa gera que são distribuídas para os seus acionistas por meio de diversas formas. Você tem, por exemplo, a mais famosa que são os dividendos, né? Que basicamente a empresa fechou o ano, deu lucro, eu posso pegar esse lucro se eu quiser e distribuir todo ele como dividendos. É prudente eu fazer isso? Não. Uma parte é bom eu deixar em caixa, outra parte é bom eu reinvestir no negócio e uma outra parte é bom eu distribuir como lucro, porque senão esse negócio não vai crescer e o lucro não vai aumentar e aí não adianta muito. Você vai receber um rendimento igual, por exemplo, todo ano você está investindo em renda fixa, não está investindo em renda variável, não está investindo na bolsa, contando com o potencial que ela tem. Então, você tem esse potencial ganho de capital, mas tem o ganho de renda também, que é justamente a distribuição periódica desses lucros que a empresa gera. A forma mais famosa, dividendos. A segunda forma, juros sobre capital próprio, que basicamente é uma forma muito parecida com dividendos, mas tem a cobrança aí de imposto de renda para você, mas o que acontece? Como cobra de você, não cobra da empresa. A empresa tem um benefício tributário e acaba que o lucro fica um pouco maior. São duas formas um pouco diferentes e esses juros sobre capital próprio devem sumir com o passar do tempo no Brasil, muitos países nem têm mais isso. E existe outra forma muito conhecida também, existem outras, tá? Mas as três mais famosas, você pega a terceira que são bonificações, né? O Bradesco gosta muito de fazer bonificação. O que é bonificação? Ao invés de a empresa distribuir dinheiro para você, que é justamente essa distribuição de dividendos, um valor que cai na sua conta lá na corretora onde você está investindo, ao invés de cair dinheiro na sua conta, o Bradesco, por exemplo, ele gosta de dar mais ações. Então, digamos, você foi lá e comprou 100 ações. Agora o Bradesco vai lá e deposita no seu CPF mais 10 ações, por exemplo.
E aí, o efeito prático é o mesmo, você ganha patrimônio, você ganha dinheiro, só que ao invés de ganhar dinheiro para você pegar, sacar e gastar com alguma coisa, o Bradesco ele toma uma atitude que te dá mais ações e te dando mais ações faz com que você permaneça investindo ou que você tenha o trabalho e o esforço de ir lá vender aquelas ações para pegar esse dinheiro e tirar fora. Mas eu acho a bonificação uma boa forma de distribuição de proventos porque ela se preocupa na educação financeira do próprio investidor. E aí não te dá dinheiro de forma que fique tentador você sacar aquele valor, né? Te dá em ações. Qualquer uma das formas é ótima, mas você tem essa segunda forma, esse segundo braço de rentabilidade. Tem também uma terceira forma de você ganhar dinheiro investindo em ações, que é por meio do aluguel de ações. Vinícius, o que é o aluguel de ações? O que acontece? Quando você compra um imóvel, você concorda comigo que aquele imóvel você pode comprar ele, então você tem a propriedade dele, e aquele imóvel você consegue colocar ele para alugar para alguém? E aí você faz um contrato, certo? E aí você vai receber um certo valor de aluguel todo mês, ali certinho. Esse contrato vai acabar em determinado momento, certo? E aí acabando esse contrato, o bem volta não volta a ser seu, né? O bem é sempre seu, mas o usufruto daquele bem volta a ser seu até que você alugue para uma outra pessoa. Quando você investe em ações, você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você tem a propriedade dessas ações, você continua recebendo os lucros, parte dos lucros da empresa por meio de dividendos, bonificação, juros sobre seu capital próprio, tudo mais. E você ainda pode alugar essas ações para especuladores. Especuladores que, vou te comentar, tem várias operações que você pode fazer que você vai precisar alugar ações, né? Mas eu vou comentar uma para que fique mais simples, mais fácil de você entender. Quando alguém quer apostar na queda de uma ação, algum especulador, algum apostador quer apostar na queda de uma ação, o que ele pode fazer? Ele pode operar vendido. O que significa operar vendido? Digamos que eu acredite que as ações das lojas americanas vão cair, tá? Por algum motivo, na minha cabeça. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar e eu posso vender as ações das lojas americanas sem ter elas, para depois eu recomprar mais barato. Olha só, eu acredito que as ações das lojas americanas vão cair. Então o que eu quero fazer? Eu quero vender elas ao preço atual e recomprar essas ações a um preço mais baixo. Porque assim eu tenho um lucro com essa diferença. É uma operação especulativa isso aqui, que eu não recomendo que você faça. Mas tem muita gente que faz. E aí, como é que você vai vender algo que você não tem? Você precisa alugar. Então, o que acontece? Muitos especuladores, eles alugam ações por um mês, por exemplo, para eles montarem, ou por alguns dias, para eles montarem essa operação. Eles alugam uma ação, vendem a ação, porque eles esperam que a ação caia e, posteriormente, eles recompram a ação e devolvem para você, que é o dono daquelas ações. Certo? Então, você consegue ter mais uma remuneração adicional. Olha só, eu te mostrei 3 formas de lucrar. Uma é ganho de capital, ganho com a valorização do preço da ação. 2, ganho de renda. Você periodicamente recebe parte dos lucros da empresa. Outra forma é você alugando as suas ações e alguém te pagando, certo? Durante o ano vão ser várias pessoas que vão alugar suas ações. As pessoas vão te pagando uma certa rentabilidade, um certo rendimento para ter a posse desse bem, a posse, não a propriedade. Então eles vão ter o usufruto desse bem, não a propriedade. Então eles vão usufruir, vão usar, como você está investindo em empresas, não está fazendo trade, comprando e vendendo toda hora, você pode, você não pensa em vender no curto prazo. Então o que acontece? Você aluga e você recebe um rendimento adicional. Tá? E tem uma quarta forma um pouco mais avançada, tá? Que é justamente você usar estratégias de rentabilização de carteira. Usar alguns derivativos, que eu não recomendo para você que está começando, mas para os meus alunos eu vou liberar em breve, nos próximos meses, um bônus sobre isso. Os meus mentorados já sabem como fazer isso, que é usar estratégias para duplicar a quantidade de dividendos que você recebe. Usando derivativos, uma operação super segura, que não tem risco de perda de dinheiro, certo? Que se você fizer com cuidado, você pode com tranquilidade, não é assim um resultado possível, com tranquilidade você pode dobrar a quantidade de patrimônio de dividendos que você recebe, certo? Então você pode usar essas 4 formas, esses 4 mecanismos para que você consiga lucrar investindo em um tipo de investimento que existe na bolsa, que são as ações, que eu te expliquei aqui. E o que é investir em ações? Só para a gente fechar bem essa questão. Investir em ações é você se tornar sócio de empresas. As empresas mais comprovadas do planeta Terra. Por quê? Para você abrir capital na bolsa, ou seja, para você ofertar uma parte da sua empresa na bolsa, para você ofertar ações da sua empresa na bolsa,
essa empresa tem que ser grande, tem que valer muitos milhões de reais. Então você vai se tornar sócio das empresas mais lucrativas, das empresas que têm maior histórico comprovado no planeta Terra. Você pode investir não só nas empresas brasileiras, mas em ações de empresas de qualquer canto do planeta Terra. Então o que eu já expliquei até esse momento? Como funciona a Bolsa de Valores, o que é a Bolsa de Valores e como você consegue lucrar investindo num investimento mais famoso que existe, que são as ações, e também expliquei o que são as ações, né? Que são parte das empresas que a gente pode comprar por meio de um ambiente que existe, que eu já vou te mostrar daqui a pouco qual é a forma, qual a maneira, qual é o veículo que você usa para investir na Bolsa, tá? E antes de eu entrar nesse processo mais prático, assim, de te mostrar a plataforma e tudo mais, de comentar sobre a plataforma e tudo mais, tem um outro vídeo que eu tenho um tutorial que eu vou recomendar para você. Você tem que entender por que faz sentido investir na Bolsa de Valores, né? E muita gente às vezes tem medo de investir na Bolsa, mas na verdade, em uma instância que a gente vai chegar aqui, você vai ver que investir na Bolsa é até mais seguro, ou pode ser até mais seguro do que você investir em renda fixa, você investir em CDB, LCI, LCA do banco, por exemplo. Que doideira, né? Vamos lá, olha só. Por que vale a pena você investir na Bolsa? Primeiro ponto, quando você investe em renda fixa, quando você investe em CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Debenture, LH, LI, várias sopas de letrinhas, Tesouro Direto, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém está te prometendo uma rentabilidade em troca desse empréstimo. Então, todo investimento em renda fixa é um empréstimo ao contrário. Ponto. Esse empréstimo ao contrário, ele tem uma taxa de juros pré-determinada, ou pelo menos uma regra de remuneração pré-determinada. Ah, vai render 12% ao ano. Ah, vai render 100% do CDI. Ah, vai render inflação mais tanto. Então tem uma regra determinada. Só que você não tem via de regra, um grande potencial de rentabilidade investindo em renda fixa. Você tem uma rentabilidade um pouco travada, certo? E renda fixa é o quê? Promessa de pagamento, é empréstimo. Alguém está te prometendo que vai te pagar, tá? Quando você investe, por exemplo, em ações, você não está comprando uma promessa, você está comprando uma propriedade. Mas digamos que a gente está passando por uma crise de crédito, e realmente a gente está passando por uma crise de crédito, onde uma empresa, ela pode não ter dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Então, se você está investindo em renda fixa, lembra que você emprestou um dinheiro para alguém, para uma empresa, para um banco, para o governo, e esse alguém te prometeu para você que iria te pagar em algum determinado momento. E se essa empresa, por exemplo, para quem você está emprestando dinheiro, seja um banco, seja o que for, e se ela quebrar, o que acontece? Você investiu no investimento em tese ultra seguro, ultra conservador, e você vai perder todo o dinheiro investido lá. Imagina se você comprasse ações dessa mesma empresa. Qual seria o problema se essa empresa quebrasse? O mesmo, aqui está o ponto, o mesmo do que se você estivesse investindo em renda fixa. O risco que você corre, por exemplo, quando você empresta dinheiro para um banco, quando você empresta dinheiro para uma empresa, é o mesmo risco que você corre quando você compra ações daquela mesma empresa. Você corre o risco dessa empresa falir, dessa empresa quebrar. E existem formas de você analisar para você se blindar o máximo possível desse risco. Mas em última instância, quando você empresta dinheiro, você corre o mesmo risco de você ser um dono, um sócio daquela empresa. Tá? Por quê? Vinícius, mas se a empresa quebrar, eu for dono dela, o meu CPF vai ficar sujo, eu vou ter que pagar essas dívidas com o meu... Não. Quando você investe por meio da Bolsa de Valores, quando você investe em empresa que tem capital aberto na Bolsa, você é protegido pela lei das SAs, lei das sociedades anônimas. O capital que você investiu é aquilo ali que você vai perder no caso da falência de uma empresa. Se você não souber analisar a empresa, se você não souber analisar os resultados, os números e tudo mais. Então, a sua responsabilidade é limitada ao capital investido. Isso é o que está previsto na lei das SA, você pode ali depois pesquisar no Google se você quiser. Tá? Então, você não fica o nome sujo, você não vai ficar devendo. Não, o máximo que você pode perder é o que você investiu. Renda fixa e renda variável. Agora, quando você investe em renda fixa de uma empresa, o máximo que você pode ganhar é o quê? Aquela remuneração que ela te ofereceu. Ah, vou pagar 10% ao ano, vou pagar 15% ao ano, vou pagar inflação mais tanto. É aquilo ali, você está travado naquilo ali. Quando você investe nas ações de uma empresa, você tem um potencial de rentabilidade muito maior.
Você tem um potencial de rentabilidade muito maior. Essa ação pode valorizar 100%, 200%, 300%, 500% com o passar do tempo. Principalmente se a empresa aumentar o seu lucro. Se você pegar, por exemplo, o caso de alguns alunos, já mostrei em vários vídeos. Por exemplo, com a Prio, o Euler já conseguiu mais de 1000% de valorização. Com a SLC, eu mesmo já consegui mais de 150% de valorização. Com a 300, vou pegar alguns casos que eu lembro de cabeça. Com a 300 ou a Kepler Weber. Uma dessas duas, a Jussara conseguiu mais de 100% da valorização. E assim por diante. Várias empresas. É normal você pegar várias empresas que no intervalo de 5, 10 anos valorizam 500%, 1000%. O que você jamais vai conseguir na renda fixa. Tá? Então, a primeira coisa que eu estou falando aqui é por que faz sentido investir na bolsa? Tá? É quando a gente analisa risco-retorno. O risco que você corre emprestando dinheiro para uma empresa é o mesmo risco que você corre comprando ações da própria empresa. Só que a diferença está no seu potencial de retorno. O seu potencial de rentabilidade é muito maior quando você investe nas ações da própria empresa. Porque aí você pode ganhar dinheiro com a valorização da ação, você pode ganhar dinheiro com a distribuição de dividendos, de bonificação, de juros sobre o capital próprio, você pode ganhar dinheiro alugando essas ações, você pode usar dinheiro com estratégias de remuneração da carteira, enquanto na renda fixa você está travado com o seu X% ao ano. Entende? Então aqui você tem muito mais mecanismos para lucrar do que na renda fixa e você está correndo o mesmo risco. Tá? Além disso, vamos pensar numa última instância. Vamos pensar em um cenário de crise, um cenário de catástrofe na economia. Quando você investe em renda fixa, você tem a promessa de pagamento de um determinado valor que você emprestou corrigido por uma taxa de juros. Só que, quando você é acionista de uma empresa, quando você tem ações da própria empresa, você tem uma propriedade. Uma promessa, ela se quebra quando uma empresa vai à falência. O acionista, ele tem a propriedade daquele negócio, ele é mais um dono. Então, você vai entrar na massa falida da empresa, alguma coisa você pode receber no futuro, você tem a posse de algo. Enquanto quando você investe em renda fixa, você não tem a posse, você só tem promessa. Promessa. Então, se você for parar para pensar profundamente, em última instância, é mais seguro porque você tem a propriedade de você investir em ações e não emprestar dinheiro para uma empresa. Faz sentido isso para você? Manda aqui nos comentários. Faz sentido isso para você? Uma coisa é propriedade, outra coisa é promessa, empréstimo, que simplesmente pode não ser cumprido se a empresa for à bancarrota. Tá? E outra pergunta que você pode ter na cabeça, outra dúvida, né? Será que é seguro mesmo investir na bolsa? Eu vejo tanta gente perdendo dinheiro, cair em golpe e tudo mais. É extremamente seguro investir na bolsa, principalmente no Brasil, tá? Até porque o Brasil ele tem um dos sistemas financeiros mais seguros do planeta Terra. O sistema bancário, para você ter noção, já ganhou como o sistema bancário mais seguro do planeta, inclusive. O grande problema desse pessoal que você vê perdendo dinheiro é porque as pessoas concentram o seu investimento em 1, 2, 3 tipos de investimento só. Tá? Não diversificam os seus investimentos, não sabem analisar, vão entrando de cabeça, caem na lábia de pessoas com falsas promessas, de fakes na internet que pegam e copiam um perfil, fazem um perfil igual ao meu, perfil igual ao do fulano, do Beltrano, falam com as pessoas no direct, manda seu dinheiro para mim que eu duplico ele por meio das minhas estratégias super poderosas em 7 dias. Aí manda aqui por meio do mercado cripto e faz um monte de maracutaia e você cai nisso porque você não tem conhecimento. Mas o fato é que existem 3 instituições que são as principais instituições do mercado financeiro que regulamentam, supervisionam e fiscalizam, certo? Tudo que está relacionado ao mercado financeiro. Você tem lá em cima o CMN, o Conselho Monetário Nacional, que ele vai lá fazer as diretrizes e ele, por exemplo, determina qual é a meta de inflação. Ele faz várias determinações. É o manda-chuva, é o que está lá em cima. Tá? Depois você tem o Banco Central do Brasil. Você tem várias instituições, né? Mas eu estou pegando aqui a parte mais correlacionada com o mercado de capitais, que é justamente a Bolsa de Valores. Você tem o Banco Central do Brasil, que faz uma série de supervisões, toma algumas decisões também, como, por exemplo, no comitê do Banco Central define a taxa de juros, a taxa Selic e tudo mais. Certo? E embaixo ainda desse guarda-chuva, você tem a CVM, que aqui tem muito mais correlação com a Bolsa de Valores. O que é a CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. O que a CVM faz? Ela fiscaliza e pune os agentes do mercado financeiro que agem em desacordo com a
legislação. Então, a CVM está sempre fiscalizando as empresas para ver se as empresas não estão mentindo os seus números. Está sempre fiscalizando a movimentação dos investidores. Está sempre fiscalizando tudo o que está acontecendo. Qual a atitude das corretoras, das instituições financeiras, qual a atitude das empresas que têm capital aberto na bolsa, que estão vendendo lá suas ações, qual a atitude dos próprios investidores. Possivelmente, você vai ver uma hora ou outra, se ainda não viu, um caso assim, por exemplo, deixa eu lembrar, JBS, 2017, tá? Lembra daquele áudio que vazou do ex-presidente Temer com o empresário Wesley Batista? Um dia antes, se eu não me engano, ou na semana anterior, se eu não me engano foi um dia antes, foi montada uma grande operação de venda dessas ações da JBS. Ou seja, estava pré-meditado que ia ter aquele vazamento daquele áudio e a própria empresa usou informação privilegiada para montar uma posição para aquela galera ali da cúpula da empresa ganhar dinheiro por conta disso. Então eles sabiam que as ações iam desabar por conta do vazamento daquele áudio, tá? E aí o que eles montaram? Uma operação de venda, operar vendido para ganhar com a queda da ação antes do vazamento do áudio. E aí o que aconteceu? A CVM, por sua fiscalização, foi lá e identificou isso, aí rolou processo e tudo mais, e aí o resto é história. Mas peguei aqui um caso. Então você tem essa supervisão, tem a fiscalização e tem a punição depois que passa todo o processo, os 300 recursos, que às vezes demora 300 anos, né? Mas isso aí é mais ligado ao processo jurídico. Mas você tem essas entidades atuantes. Então o processo é sério e o processo é totalmente seguro. Só não vai ser seguro e sério se você cair na lábia dos outros, se você ficar fazendo transferência para os outros investirem por você, se você ficar delegando esse investimento, se você ficar terceirizando o investimento. O ideal é que você faça o seu investimento por conta própria, por N fatores. Primeiro deles, se você investe via fundos, você deixa de ter 90% da rentabilidade que você poderia ter. Tá? Tem um ditado no mercado financeiro, tá? Inclusive já foram feitas propostas para mim. Tem um ditado no mercado financeiro que diz que dentro do mercado financeiro, a única forma de você ficar bilionário, ou a forma mais fácil, mais rápida de você ficar bilionário trabalhando no mercado financeiro, é você lançando um fundo de investimento. Justamente porque os fundos de investimento ficam com 90% da rentabilidade do investidor. Tem um outro vídeo no meu canal no YouTube, se você quiser pesquisa lá, 90% da rentabilidade. Vinícius Marinho, pesquisa no YouTube, você vai ver um vídeo onde eu comprovo isso com dados, enfim, uma instituição renomada e tudo mais, tá? Quando você terceiriza seu investimento é um grande problema. Quando você, seja via fundos, tá? Seja quando você faz transferência para alguém que diz que vai remunerar para você. Do que você precisa para investir por conta própria? Isso que eu quero te falar a partir de agora. Tá? Você não precisa de plataformas, você não precisa de robôs, você não precisa mandar seu dinheiro para ninguém, para nenhuma pessoa, para nenhuma empresa. O que você precisa fazer? Você precisa abrir uma conta em uma corretora de valores. Tá? O que é uma corretora de valores? Uma corretora de valores é um supermercado de investimentos. Se lá no banco você consegue ter acesso somente aos investimentos do banco, ou quem sabe mais um ou outro, a corretora de valores ela consolida investimentos disponíveis em dezenas de bancos. Então é como se fosse um shopping, é um supermercado de investimentos. Tá? Vinícius, mas se eu investir por meio da corretora, não vou investir por conta própria. Não, você investe por conta própria. Quando eu digo investir por conta própria, eu quero dizer você pegar o seu mouse, o seu teclado, o seu computador e investir. Ou você pegar o seu celular, dá para fazer tudo pelo celular, pegar o seu celular e investir com seus dedinhos, você tocando ali na tela, tá? Você vai usar um mecanismo chamado corretores de valores que você não precisa pagar nenhuma taxa. Então não tem esse negócio de mensalidade da plataforma, o robô. Que mané robô, gente? Que mané robô? Você está comprando empresas, poxa. Você não tem um robô mágico que vai te deixar trilionário. Senão todo mundo tá trilionário. Poxa, não cai nessa besterol. Você precisa de uma conta em corretora. Uma corretora, na verdade até um ponto aqui para vocês, que vocês não sabem. Quando você investe pelo banco, você está investindo pela corretora do banco. Você não investe pelo banco. Né? Só que sabe aqueles termos de adesão, quando você abre sua conta do banco e você não lê? Você toca lá aceitar termos, ou você assina mesmo sem ler? Quando você abre a conta no banco, automaticamente você abre conta na corretora do banco, do próprio banco. Então, ou você investe por contas, por corretoras dos bancos ou por corretoras independentes, tá? E eu tenho um vídeo completo, praticamente 1 hora, onde eu falo sobre corretoras de valores. Eu vou deixar o link na descrição e eu vou deixar o link aqui nos comentários para você também, tá? Nesse vídeo eu mostro tudo sobre corretoras, quais corretoras que eu utilizo, tá?
como fazer a compra, onde clicar e tudo mais, etc e tal, tá? Todo o processo, passo a passo, tutorial. E lá eu explico mais profundamente o que são as corretoras. Mas são supermercados de investimentos fiscalizados por todos os entes do governo federal e, querendo ou não, o Brasil tem muitas mazelas, mas o sistema financeiro e o sistema bancário brasileiro são um grande exemplo para o mundo, tá? Depois que você abre a sua conta na corretora, isso eu te mostro nesse vídeo tutorial que eu deixei recomendado aqui para você, o que acontece? Lá dentro você vai acessar algo chamado Home Broker. Vinícius, começou esses nomes estranhos aí, eu não sei se é para mim. Respira fundo, poxa, relaxa, ó, vamos lá comigo. Isso aí. O que é o Home Broker? Home Broker nada mais é que um sistema unificado da Bolsa de Valores, tá? Então, eu que estou investindo, por exemplo, pela corretora Clear, você que está investindo pela corretora Rico, o outro fulano de tal que está investindo pela corretora XP, o outro que está investindo pela corretora do Banco Inter, todo mundo, a gente consegue comprar e vender ações uns dos outros. Uma primeira negociação que tem para uma empresa abrir capital na bolsa, que eu comentei para você antes, é a empresa vender ações para investidores. A partir do momento que o investidor comprou essas ações da empresa, ele pode vender para outros investidores. E aí, por meio desse home broker, desse sisteminha, que só tem um nome dificinho, não é nem difícil, né? É só que é inglês, né? Home broker, então tem um operador em casa, né? Que antigamente a bolsa era aquela gritaria, estava tudo num local, agora é tudo sistema virtual, é tudo na internet, tipo um site. Você vai comprar uma coisa num site e você vai comprar um investimento, é o mesmo processo, né? De você levar para o carrinho e tudo mais, o processo é muito análogo, é muito similar, tá? Então, nesse home broker, ele é um sistema unificado da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3, ou das outras bolsas de valores. Você pode investir em Bolsa de Valores nos Estados Unidos, na Europa, qualquer canto que você quiser, tá? E aí, o que acontece? Eu, por meio da corretora Clear, consigo comprar do fulano que está investindo por meio da corretora Rico, por meio desse sistema unificado, certo? Que é o sistema da bolsa, que você pode acessar por meio do home broker, que nada mais é do que uma página do site da corretora, tá? Um nome muito dificinho, muito complicadinho, que você vai ver por aí, que talvez te assuste, mas é algo muito simples. Você vai tocar no home broker ou no pitch de negociação, depende de como a corretora chama, tá? E basicamente você vai ter acesso a esses investimentos. Então você vai ver ali um universo de investimentos que você tem que aprender aí a analisar esses investimentos e aí você vai escolher investir ou não investir para você ter ganhar dinheiro de todas aquelas formas que eu expliquei para você anteriormente, tá? Tem que ser por corretora, tá? E você faz por conta própria e você pode ter taxa zero, não tem que estar pagando taxa, mensalidade, nada por aí. Quais corretoras, Vinícius, são taxa zero? Que eu gosto, tá? Já vou antecipar aqui para você. Eu gosto da corretora Clear, eu gosto da corretora Rico, essas são as duas principais, tá? Se você aceita pagar um pouquinho de taxa, R$ 4,50 por ordem, por vez que você vai comprar ou vender ações, aí você pode usar a corretora do BTG Pactual Digital, você pode usar a corretora XP, que oferece um serviço um pouco melhor, tá? Você pode usar algumas outras corretoras taxa zero, mas que eu não sou muito chegado. Tem alunos que usam a corretora do Banco Inter, gostam. Tem outros alunos que usam no Invest, que é a corretora do Nubank. Tem outras corretoras tipo Orama, vai ser taxa zero também. Mas Empíricos Investimentos vai ser taxa zero também. Você tem várias. A minha preferência está na Rico e na Clear. E se você tolerar pagar um pouquinho de taxa, na BTG e na XP. Sendo que no BTG, se você tiver um patrimônio dos 30, 50 mil, você pode entrar em contato com o chat, com o atendimento deles, que eles inclusive isentam você de pagar taxa, tá? Tem que negociar, tem que conversar com eles e dizer, quero investir com vocês aqui, mas queria a isenção de taxa, consegue para mim? E aí talvez até eles consigam ali para você, tá? Uma coisa importante, tudo que eu estou explicando aqui para você nesse momento é sobre ações. Só que a Bolsa de Valores, eu expliquei para você que é um local, é um ponto de encontro, numa primeira instância, entre mega empresários e investidores, pequenos investidores, certo? E, numa segunda instância, entre investidores e outros investidores que ficam comprando e vendendo ações uns dos outros. Então, agora, por exemplo, eu, há pouco tempo atrás, não é uma recomendação para você, mas eu comprei ações do Bradesco. Eu comprei as ações de quem? Do próprio Bradesco? Não, eu comprei do investidor que decidiu vender ações do Bradesco por algum motivo da cabeça dele. Eu analisei e vi que, poxa, para mim faz sentido investir nas ações do Bradesco. E eu falei, eu comprei. Então, a minha negociação é entre investidores, certo? Só que dentro da Bolsa, que é um local, não é um tipo de investimento, é um ambiente, você tem vários outros tipos de investimento disponíveis. O que eu estou te falando até agora é só sobre as ações. Aí você tem outros tipos de investimento. Por exemplo, você pode investir em fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Na minha visão, fundos imobiliários
é a melhor forma de você investir de forma simplificada em imóveis. Por quê? Quando você está investindo no fundo imobiliário, você está comprando parte com R$100. Você consegue comprar parte de dezenas de imóveis, e consegue receber o aluguel desses imóveis isento de imposto de renda. Imóveis de altíssimo padrão. Então você pega grandes prédios em São Paulo, grandes galpões logísticos usados por empresas com contratos de 10, 15 anos. E você consegue diversificar muito seu patrimônio em vários imóveis com pouquíssimo dinheiro. E ainda ficar isento de imposto de renda, ao invés de ficar mentindo e sonegando por aí. Você entende? Então você ganha em diversificação, ganha em rendimento, tá? Porque os fundos imobiliários vão render o quê? No mínimo aí uns 7, 8% isento de imposto de renda, mais a valorização do patrimônio imobiliário, certo? E sem burocracia, sem complicação, sem estresse com o inquilino, sem problema com manutenção. Preciso fazer uma coisa aqui. Tudo certinho. E você recebe esse rendimento mensalmente. Tá? Outro investimento que você pode ter acesso, por exemplo, são ETFs, que aí são fundos de investimento negociados na bolsa. Tá? Outros investimentos que você pode ter acesso são derivativos, que são justamente esses instrumentos financeiros que a gente usa na quarta estratégia de rentabilização da carteira, para duplicar a quantidade de dividendos que você recebe. Tá? Outra coisa que você pode investir são em commodities, se você quiser. Poxa, Vinícius, eu acho que o soja vai subir. Eu acho que a saca do soja vai cair. Eu acho que a carne de gado vai subir. Eu acho que a carne de gado vai cair. Se você quiser, você pode investir em commodities. Arroz, café, tudo isso. Você pode investir também em outras moedas por meio da Bolsa de Valores. Você pode investir em outras moedas. Você pode investir em ouro. Você pode investir em muita coisa. E aqui tem um grande problema. Muita gente que quer investir na bolsa, acha que investir na bolsa é a mesma coisa que investir só em ações. E esse é um grande problema. Escuta o que eu estou falando. Esse é um grande problema. Por quê? Esse erro pode atrasar em 10 anos os teus objetivos. Pode atrasar em 10 anos a tua liberdade financeira. Pode atrasar em 10 anos o estágio que você começa a viver da renda passiva dos seus investimentos. Pode atrasar em 10 anos uma aposentadoria tranquila, saudável e muito confortável. Olha só o que eu vou te mostrar na minha tela agora. Olha só. Aqui na minha tela agora você está vendo um gráfico, tá? Você não tem que analisar gráfico para investir na bolsa. Por quê? Se você fica olhando o que é o gráfico? O gráfico é o que aconteceu no passado com o preço do investimento. E essa linha que você vê aqui, indo para baixo ou para cima, registra o que aconteceu ali em 2008, 2009, 2010, 2011. Ou seja, o que aconteceu com o preço das ações em média com o passar do tempo. É só o registro histórico de algo. Você não dirige para frente olhando pelo retrovisor. Você tem neurônios. Você olha para o para-brisa, que é um troço gigantesco frente ao retrovisor, né? Então você não olha para o retrovisor, senão você vai bater o carro. Você olha para o para-brisa, olha para frente, então você não fica analisando o gráfico. E basicamente estou te mostrando aqui, só para tornar lúdica a minha explicação, o gráfico do índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice, certo, que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. É tipo inflação. Como que se calcula a inflação? Por meio de um índice de preços ao consumidor amplo. Então, é um índice que calcula a inflação média das pessoas no Brasil, né? Então, basicamente, esse índice, quando essa linha está indo para baixo, significa que os preços das ações estão desvalorizando. Quando essa linha está indo para cima, significa que os preços das ações estão valorizando e assim por diante. Você pode perceber que aqui no Brasil, entre 2008 e 2016, o que aconteceu? Durante todo esse período de tempo, 8 anos, as ações caíram 47%. 47%. Quando você investe somente em ações, e deixa eu até dar uma expandida nisso aqui, e as ações foram voltar para o mesmo patamar de preço que estavam antes, só lá em 2017. Então imagina você investir em ações, achando que, poxa, eu vou ganhar dinheiro de várias formas, eu vou lucrar, meu Deus, vou resolver minha vida, vou acelerar na minha jornada de construção de patrimônio. E aí você pega um momento de crise na economia que as ações desabam, e praticamente todas as ações desabam juntas. Se você investir só em ações, você pode ficar 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 anos perdendo dinheiro. E demorar mais 2 anos para voltar para o 0 a 0. Praticamente 10 anos aqui. Estacionado. E perdendo dinheiro durante todo esse caminho. Então você não pode investir somente em ações se você quer ter a rentabilidade mais rápido. O mais rápido possível. Se você quer se transformar em um investidor sempre em alto. Uma pessoa que lucra nas altas e nas quedas da bolsa. Que é justamente o que eu ensino para vocês por aqui. Tá? Para isso a gente usa outros investimentos para conseguir lucrar nesses momentos de queda. E aí imagina, se você consegue lucrar nas altas e também nas quedas, obviamente você consegue lucrar mais com o passar do tempo, certo? Tem alguns vídeos mostrando em horizontes de tempo diferentes, pegando simulações. Se você tivesse investido assim renderia muito mais e rende muito mais que as ações. A gente usa as anti-ações para conseguir ter esse tipo de resultado. E aqui eu estou te mostrando, por exemplo, um tipo de anti-ação. São moedas fortes. Então, você investir em outras moedas fortes. Por exemplo, principal representação, o dólar, euro, coroa sueca, libra esterlina. Moedas fortes, elas se valorizam muito quando as ações caem. Aqui você pode ver a cotação do dólar. Olha aqui, enquanto as ações caíam 47%, como eu te mostrei... Deixa eu voltar aqui, que andou um pouquinho o gráfico sem querer. 47%, como eu te mostrei, o dólar se valorizava 148%. 3 vezes mais. Aqui uma outra anti-ação, que são os metais preciosos. Aqui eu estou representando o ouro aqui para você, tá? As metais preciosos valorizam muito em momentos de crises internacionais. Você vê aqui ó, o ouro subindo 221% nesse mesmo período. Então imagina... Se você investe só em ações, você pode ficar 10 anos perdendo dinheiro. Perdendo 47%, perdendo a metade do seu dinheiro. Imagina que loucura. Você atrasa a sua vida em 10 anos. Agora, se você tem anti-ações também, você pode estar perdendo 47% de um lado, lucrando do outro 150% e do outro 220%. Você entende? E você saber dimensionar isso da forma certa, nos percentuais corretos, nos momentos corretos, faz com que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas você pode estar pensando, Vinícius, mas isso é no Brasil. Vou investir só no mercado americano. Porque lá é país de verdade. Lá é país de primeiro mundo. Olha só. De 2000 até 2013, as ações ficaram no 0 a 0 praticamente nos Estados Unidos. 2000 teve estouro da bolha das empresas de tecnologia. Esse aqui é o índice... Me desculpe, gente, eu não expliquei. Esse aqui é o índice S&P 500, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações nos Estados Unidos, tá? A gente viu as ações desabarem aqui, ó, 46% ali em 2000. Depois elas voltaram para o 0 a 0. Pouco tempo depois estourou outra bolha, a bolha imobiliária americana, que tinha sido a bolha das empresas de tecnologia. As ações desabaram mais de 50%. E aí as ações só foram voltar para o 0 a 0, para o mesmo patamar de antes lá em 2013. 13 anos perdendo dinheiro. Então, não é exclusividade do Brasil. Quando você investe somente em ações, você corre o risco de ficar muito tempo. Ah, Vinícius, mas eu ia aportar mais dinheiro nas quedas, aí ia levar menos tempo. Ok, você vai ficar anos perdendo dinheiro igual. E justamente você usar as anti-ações é algo necessário para você conseguir antecipar resultado. Vinícius, quais são as anti-ações? Por que elas são anti-ações? Me explica todos os detalhes sobre as anti-ações. Eu posso explicar para você, mas não aqui nesse momento. A gente deixou na descrição e deixou no bate-papo também, para você que está aqui com a gente agora. Deixou o link de um vídeo onde eu explico tudo sobre as anti-ações. Por que anti-ação? Quais são as anti-ações? Qual é o potencial da rentabilidade? A gente pega trechos de todas as quedas na história, mostra o que aconteceu com as anti-ações, para que você também consiga chegar mais perto de lucrar nas altas quedas da bolsa. Tá? Só queria dar esse alerta importante. Bolsa de valores é um ambiente, um local de encontro de investidores. Ponto. Dentro desse local tem vários investimentos para você fazer. Se você investir só em ações, você corre esse risco. Se você investir em anti-ações também, você acelera muito a sua jornada de multiplicação de patrimônio. Uma coisa que preocupa muito vocês, tá? Oscilação de preços. Por que as ações oscilam tanto? Por que você escuta por aí que as ações estão subindo tanto? A ação da empresa tal dispara, a ação da empresa tal desaba. Por que as ações oscilam tanto? Por quê? Vamos lá. Vamos entender como é que os preços são definidos na Bolsa de Valores. O que acontece? Quando você tem uns investimentos, você tem lá uma parte de uma empresa que foi vendida por meio da bolsa, você tem as ações negociando na bolsa. Aí, a partir do momento que a empresa vendeu para os primeiros investidores as ações, esses investidores passam a vender quando eles quiserem,
para outros investidores essas mesmas ações. E eles ficam trocando, tipo uma mercadoria. Você compra uma mercadoria, você comprou um bem, né? Basicamente, você comprar uma ação é você comprar um bem. E aí você quer, você já ganhou dinheiro com aquele bem, você quer passar para outra pessoa porque você viu uma oportunidade maior, que na sua cabeça é uma oportunidade maior. E aí você pode vender para outra pessoa. Quando você vende para outra pessoa, você lança uma oferta, você registra uma oferta nesse ambiente chamado Bolsa de Valores. Naquela aula tutorial que eu comentei para você, que eu deixei o link na descrição e tudo mais, eu mostro esse book de ofertas. O que é o book de ofertas? É um livro de ofertas, é só porque é em inglês, o nomezinho é tudo em inglês, assusta, tá? Nesse livro de ofertas, você vai colocar a sua oferta. Então você vai dizer lá, eu quero vender 100 ações das lojas Renner pelo preço de R$20 cada, por exemplo. Não estou dizendo nem que está perto do preço, não estou dizendo que é uma oportunidade. Só um exemplo. E aí vai ter outros investidores que vão dizer, não, eu quero comprar 100 ações da loja Renner, mas quero comprar a R$19,95. E aí, muitos investidores, milhares, eles lançam ofertas de compra e venda, certo? E aí, eles lançando ofertas de compra e venda, vai estar registrado nesse livro, eles lançando ofertas de compra e venda, o que vai acontecer? Quando alguém der o braço a torcer para o outro, fecha uma negociação. Então, por exemplo, eu estou querendo vender a ação por R$20. A Marina está querendo vender, está querendo comprar a ação por R$19,95. Aí eu estou pensando assim, poxa, tá pertinho, né? Eu quero vender esse negócio logo para eu poder investir, poder ir lá trabalhar. Então eu quero vender esse negócio logo. O que eu vou fazer? Eu vou pagar minha ordem a R$20 e vou oferecer a R$19,95. No momento que eu ofereço ali no home broker, no sistema da corretora, a R$19,95, o que vai acontecer? Vai fechar a negociação. E aí vai deixar de aparecer aquela ação na minha carteira, ou seja, na minha conta, e vai começar a aparecer na conta da Marina. E eu fiz a transferência. E justamente o home broker, esse sistema das corretoras, ele faz essa intermediação, né? E qual é o grande ponto? Esses R$19,95 é o novo preço da ação. Aí daqui a um segundo vai acontecer uma nova operação, porque alguém deu o braço a torcer para o outro. E aí o preço da ação vai para R$19,96, e depois R$19,97, e depois volta para R$19,89, e aí fica oscilando. E essa oscilação de preço, no curto prazo, ele não tem muita relação com o real valor da empresa. É por isso que, às vezes, a gente vê distorções de preço gigantescas na bolsa. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para tornar isso mais material para você, tá? Vou pegar aqui, as ações de uma empresa que eu gosto muito. Nada que eu vou falar aqui é recomendação para você. Mas ações da EZTEC, uma construtora, um setor ótimo para se investir no momento de taxa de juros alto, desde que a empresa não quebre, né? Ela é uma empresa que não tem dívida, ela é uma empresa que nunca na história deu prejuízo, sempre deu muito lucro, certo? Alguns anos mais, outros anos, alguns anos mais, outros anos menos, certo? Mas sempre deu lucro, nunca deu prejuízo, tá? Por quê? Porque ela tem bastante dinheiro em caixa, muito mais do que dívida para pagar, então ela tem uma solidez muito grande. E o que a gente olha aqui? Tem um indicador que a gente olha aqui que ela está valendo menos, ela está valendo na bolsa menos do que quanto vale o patrimônio. Essa ação aqui, por exemplo, eu tenho a oportunidade de comprar por 3,3 bilhão, certo? Uma parte desses 3,3 bilhão, eu tenho como comprar por 3,3 bilhão algo que somente o patrimônio dela vale 4,5. E se ela nunca deu prejuízo na história, e se ela não está dando prejuízo, ela continua dando lucro, o que acontece? Ela não tem por que diminuir o seu patrimônio. O patrimônio é 4 bilhões e meio. Eu estou pagando 3,3 para comprar essa ação. Então, ela está dada de barato. Eu vejo que é uma grande oportunidade. E aí, poxa, Vinícius, por que existem essas oportunidades? Porque o preço das ações e de qualquer outro tipo de investimento, os preços dos ativos no curto prazo, eles são guiados por quê? Expectativas. Então, toda hora sai uma bomba no noticiário financeiro. O setor de construção civil será muito impactado por conta dos juros elevados. Aí as ações desabam. Daqui a pouco vem, existe a possibilidade de uma queda na taxa de juros por conta do novo arcabouço fiscal elogiado pelo presidente do Banco Central. Aí as expectativas mudam, as ações começam a subir. Aí daqui a pouco vem de novo. Presidente do Banco Central alerta que mesmo com a inflação caindo no curto prazo, existem riscos inflacionários de médio e longo prazo. Aí os investidores interpretam, meu Deus, o juro não vai cair, as pessoas não vão comprar mais imóvel, a empresa não vai lucrar mais, começam a vender ações e os preços das ações caem. No curto prazo é tudo guiado por expectativa, é tudo guiado por achismo, é tudo guiado por nada que é material.
Agora, no médio e longo prazo, tem uma coisa que determina o que acontece com a ação de uma empresa, que é o lucro da empresa. O lucro sobe, o preço da ação vai atrás. Isso é batata. Se o lucro sobe, o preço da ação vai atrás. Se o lucro cai, o preço da ação vai atrás. E isso tem sentido. E quando você entende isso, você sai daquela onda da especulação. Você sai daquela onda da especulação de, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Ai meu Deus, tem que ficar ligado no noticiário financeiro. Ai meu Deus, tem que ver isso. Não. Você tem que focar no lucro da empresa. Na capacidade dela gerar lucro, na capacidade dela se manter lucrativa. Você tem que focar somente no que interessa. E não ficar olhando o noticiário todo instante, todo momento. Olha aqui, ó, peguei um exemplo para te mostrar. Olha só na minha tela. Aqui eu estou te mostrando, por exemplo, o caso da SLC, tá? É uma empresa do setor agrícola, comentei para você, eu comprei a ação por R$18, hoje está uns 40 e poucos. O que acontece? Você consegue ver que com o passar do tempo, claro que vai oscilando para cima e para baixo, mas você consegue ver que com o passar do tempo o preço da ação acompanha o lucro da empresa? O lucro está na cor verde, ó. Então o lucro subindo no longo prazo, o preço da ação, a cotação da ação subindo no longo prazo. Então você tem que olhar para o que é material, ou seja, para aquilo que realmente está acontecendo com a empresa e não ficar nervoso, preocupado com as oscilações da bolsa. Se eu pegar o caso do Bradesco, o Bradesco ele deu um lucro praticamente recorde no ano passado e o preço da ação desabou por conta daquelas complicações com lojas americanas e tudo mais. Não faz sentido ele estar valendo o que ele está valendo hoje. Pela mesma ótica que eu expliquei da Zetec, de várias outras empresas que eu mostro nos vídeos aqui. Então, o que você deveria olhar é justamente os números que importam das empresas. Por exemplo, a lucratividade, por exemplo, o nível de endividamento, por exemplo, a capacidade de expandir o lucro, por exemplo, o setor onde a empresa está inserido. Esses são os exemplos, tá? Mas para aquilo que é material, ao invés de ficar olhando para ruído, para oscilação. Mas essa oscilação acontece porque os investidores ficam toda hora mudando de opinião. Principalmente os traders, os especuladores. Que eles ficam toda hora, não, agora é hora de comprar, porque agora o juro vai cair. Não, agora é hora de vender, porque agora o juro parece que não vai mais cair. Ai meu Deus. E aí ficam mudando toda hora de opinião. E aí fica essa oscilação louca. Que você não deve dar atenção para isso. Você tem que olhar para o que é material. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe de quanto em quanto tempo os lucros das empresas, os dados de endividamento, todos os números das empresas são divulgados? Uma vez a cada 3 meses. Logo, depois de você decidir investir em uma ação, você deveria olhar para os seus investimentos uma vez a cada 3 meses. E você fica olhando todo dia para essa porcaria. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você arrumou mais um trabalho. Você não está investindo. O que é investir? Você armar um mecanismo que faça com que você ganhe mais dinheiro sem você precisar trabalhar mais para isso. Ou seja, você tem uma nova fonte de renda que você vai usar talvez hoje, talvez futuramente, depende do estágio que você está, mas uma nova fonte de renda passiva. Ou seja, que você não precisa dedicar trabalho, esforço, tempo para ganhar dinheiro. Se você ficar toda hora acompanhando essa porcaria, isso se tornou mais um trabalho. De forma porcaria só para te impactar, para ser pejorativo mesmo. Se você ficar dedicando tempo demais, você não está investindo, você está trabalhando. Você arrumou um outro trabalho. Entendeu? Então, você deveria olhar uma vez a cada 3 meses, porque é ali que te mostra o que realmente está acontecendo, ao invés de ficar igual um maluco todo dia olhando para esse negócio, tá? E você pode tomar 3 atitudes, 3 ações, ter 3 papéis investindo na bolsa. Ou você pode ser um especulador, um trader, que fica comprando e vendendo toda hora, com base nos padrões gráficos, nas piruetas que o gráfico faz, com base em notícia e tudo mais. O segundo caminho é você fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é ser um investidor desistente, é acreditar que você tem que só comprar ações e fundos imobiliários, que mesmo que caia, tá tudo bem, você tem que ir acumulando e comprar mais, você tem essa postura do colecionador, porque você já desistiu e acha que não tem como ganhar dinheiro, então você tem que só colecionar, vai juntando que uma hora vai dar certo, aí você nem sabe quando vai chegar lá, vai juntando que uma hora vai dar certo, você é um acumulador, acumula o caqueiro lá. Ou você pode se transformar em um investidor sempre alta, que é uma pessoa que sim acumula ações, sim acumula fundos imobiliários, sim acumula investimentos com potencial de multiplicar e tudo mais, mas também usa anti-ações, que vão dar a segurança necessária para ele não perder um monte de dinheiro nas quedas, não passar anos perdendo dinheiro
que vão absorver os impactos dessa oscilação maluca de preço e vão fazer com que você tenha mais previsibilidade e consistência de resultado. Essa é a atitude do investidor sempre em alta. Eu tenho um dever de casa para você. Se você não sabe como funcionam as corretoras, toca no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir o tutorial prático sobre corretoras. Ficou interessado em conhecer as anti-ações, como que funciona o método e tudo mais? Toca no link aqui embaixo para você conhecer as anti-ações, como elas funcionam, quais são e tudo mais. E aí, conseguimos esclarecer o que é a Bolsa de Valores, como funciona, como investir? Conseguimos dar esse primeiro passo inicial? Se sim, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem saber mais sobre a Bolsa de Valores porque entendem que a gente está numa oportunidade bizarra de investimento. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os próximos vídeos, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.